Perfil de LED, APRIL, que é o modelo de sobrepor, e Spazio, que é o modelo de embutir. Eles compartilham do mesmo difusor e as informações para fita e tal vão ser as mesmas, tá? Vamos começar pelo Spazio, que é o modelo de embutir. Ele tem esse cavalete deslizante. A altura dele é 12 milímetros. O que acontece? Você tem a espessura do forro de gesso, drywall, né? E ele casa exatamente com a espessura do forro. Ou seja, você vai embutir, se tiver um montante nesse sentido aqui, sempre coloca aqui para reforçar, mas vamos supor que cruze um montante, que é aquela estrutura metálica que tem dentro do forro de gesso. Ele vai passar aqui por cima. Você não vai precisar cortar o montante e reforçar o forro de gesso. Então, mesmo que seja um forro de gesso não projetado para perfil de LED, é possível instalar um modelo Spazio. E aí, como você tem esse cavalete deslizante, vamos supor que você encontre um montante aqui. Você vai deslizar para cá e vai fazer a fixação do perfil. Outra coisa muito interessante, na união de um perfil com outro, isso aqui serve como uma tala de alinhamento, né? Então você consegue encaixar o outro perfil aqui e ele garante essa junção. Outro diferencial bem bacana é que ele tem uma borda projetada para dar acabamento em forro de gesso. Outro detalhe legal é que o fundo dele tem exatamente 18 milímetros, que é a largura da fonte, ou seja, você consegue passar exatamente a fonte sem precisar abrir mais o gesso, então ele é a medida mínima possível para a gente poder ter o acabamento no gesso e passar a fonte com tranquilidade. Ele tem um diferencial que é o difusor flexível, então você vai encontrar, tá? Deixa eu mostrar aqui os três modelos. No preto, deixa eu desligar aqui para a gente poder entender melhor. Então ele tem corpo preto com difusor fumê, corpo preto com difusor leitoso, corpo branco com difusor leitoso. O APRIL, mesma coisa. Aí você vai encontrar barras de 1 metro e 2 metros. Você pode comprar as barras e comprar à parte um rolinho de difusor de 10 metros à parte, né? Percebe que ele enrola? Então você consegue ter sem a emenda, vai ficar só a junçãozinha do alumínio. O difusor vai ficar contínuo, você consegue fazer grandes extensões. Esse é um diferencial bem bacana da linha APRIL. Você tem essa largura aqui que você pode trabalhar com fitas mais fortes. Agora eu vou explicar um pouquinho das fitas aqui que é possível montar ele, né? Componentes, sempre 2 tampinhas inclusas. A gente vai ter as abraçadeiras, no caso do APRIL de sobrepor, são 3 abraçadeiras para o modelo de 2 metros, 2 abraçadeiras para o modelo de 1 metro. É até possível instalar sem abraçadeira, que eu acho que de repente esteticamente não fica tão bacana. Por exemplo, a gente tem uma instalada aqui na lateral da peça. Sim, é possível. A gente vai fazer um furo aqui no perfil, parafusar ele direto na madeira, na alvenaria, onde você for instalar. Aí vem com a fita e aí vem com o difusor. E ele pode ser instalado sem as abraçadeiras. A gente coloca as abraçadeiras para facilitar a instalação, para poder correr, mas não é um item obrigatório na instalação, tá? Pode desconsiderar. No caso do modelo de embutir, a gente tem a tala parede-teto, que vai fazer esse alinhamento, garantir ficar perfeitinho aqui, né? Para você vir da parede e continuar para o teto. E a tala teto-teto, que é no plano do teto você fazer esse ângulo de 45 graus. Em relação às fitas, ele foi desenhado para fita 120 LEDs, que é essa segunda fita que está aqui, tá? Não tem erro. Todos estão montados aqui com a fitinha 120 LEDs. Beto, eu posso montar com a fita 60 LEDs metro, que é no caso essa fita aqui, por exemplo, para área externa, a gente tem essa opção dessa fita que tem um preço muito bom, né? Que é 60 LEDs metro. Pode. Então vamos verificar aqui como que fica o resultado dele montado com essa fita, né? O que vai acontecer? Deixa eu só encaixar o difusor direitinho. O difusor sempre vai por um lado, tá? Encaixa um lado aqui e vai apertando do outro. Eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Ele marca suavemente. Dá pra ver que tem uma marca aqui, ó. Então, ó, aqui a gente consegue ver melhor os pontos. É assim, a distância numa fachada, um cliente não muito exigente passa. Fora isso, marca um pouco, tá? Não tem jeito. Beleza.
Beto, posso trabalhar com duas fitas 120? Pode sim. Ele cabe perfeitamente. Essa fita tem 8 milímetros. Você vai encaixar ela aqui nessa fendinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem uma pequena fenda aqui dentro para encaixar a fita e a outra vai encaixar aqui. Ele vai caber justo, mas dá para trabalhar com duas fitas de 10 watts metro, 120 LEDs, 800 lumens. Beto, posso trabalhar com a fitinha 240? Pode também, mas essa fita são 10 milímetros, somente uma fita centralizada aqui. Posso trabalhar com a fita Cobb, que é essa fita aqui? Pode também, sem novidades. Não precisa, não marca, porque a ideia dessa fita é homogeneidade. Esse perfil ele tem altura, inclusive o de sobrepor. Deixa eu só achar ele aqui, ó. Ele tem 15 milímetros de altura, tá? Então ele tem uma altura bem legal para não marcar. Eu vou até pôr esse 120 aqui no Aprilia, que tem um pouquinho mais de altura do que o Espaso, porque o Espaso a gente regulou pela altura do forro de gesso, né? Então a espessura do drywall. E esse aqui a gente deu um ganhozinho a mais justamente para poder trabalhar com essa fita. Você vê que 1 milímetro faz diferença, mas marca, tá para ver aí, né? Beleza. Beto, eu quero trabalhar com uma fita profissional, 360 LEDs, IRC de 90, 24 volts, fita tripla. Cabe? Não, não cabe. Aí a gente vai ter o Spero, outros modelos para poder trabalhar com essa fita. Beto, eu quero trabalhar com a mangueira, que é essa fita aqui, tensão de rede, eu não tenho onde colocar fonte e tal. Cabe? Cabe. Qual que é a dificuldade? Existe um alimentador para essa fita. E esse alimentador não vai caber. Então, se você alimentar antes de entrar, tirar a tampa e vir com a fita alimentada, rola. Senão, não vai rolar. Vamos falar aqui de transmitância, tá? Então, a gente tem dois tipos de difusores, o leitoso e o fumê. O leitoso, a gente tem uma transmitância de 80% e uma absortância de 20%. Quando você fala do fumê, você tem uma perda de 50% de absortância. Você vai ver que com a mesma fita, esse aqui fica mais amareladinho, mais fraquinho. O vídeo é meio complicado, né? Mas você realmente vai ter um fluxo maior, porque lógico, isso aqui é preto. É interessante quando você tem uma marcenaria preta, algo preto, tudo some, quando liga funciona. Nunca esqueça de passar cianoacrilato Super Bonder antes de colar a fitinha, tá? Tem várias marcas. Ah, mas a minha fita é caríssima, uma fita boa. Passa a cola, porque ela esquenta e solta. Fontes. Se é a fita 120, que é a que a gente mais usa num perfil de 2 metros, fontezinha de 2 amperes está lindo.